Meus amigos do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges e o BDM é um programa praticamente diário que eu faço aqui com vocês para compartilhar com vocês o meu planejamento pessoal de trabalho com o intuito de ajudar vocês no planejamento de vocês. Espero que ajude, né? Se você vem para trabalhar no trade, se você vem para buscar outro tipo de informação, eu espero realmente que o BDM esteja te ajudando diariamente. O que eu te peço em troca? O like no vídeo, que ajuda bastante na divulgação. E caso você chegue no final e goste do conteúdo, que você se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Você também pode me seguir no Telegram para acompanhar o meu dia a dia de trabalho e, se for um pouco mais curioso, me seguir também no Instagram. Eu não posto muita coisa de trade ali, mas tem muito mais coisa sobre a minha vida pessoal. Beleza? Bom, quinta-feira, dia 17 de fevereiro, onde temos Conference League e Europa League. E aí a gente fica se perguntando, né? Tem muita gente que está em dúvida ainda. Que raios são esses jogos que vão acontecer agora na Europa e na Conference League? Por que já não vamos para as oitavas de final? Bom, basicamente, a Conference, a Europa League e a Champions League elas são conectadas, tá? Os times vão descendo a escada e eles precisam passar por um playoff. Como é que funciona? Quem é terceiro colocado na Liga dos Campeões desce para enfrentar os segundos colocados da Europa League. E quem passa faz a oitava de final com os primeiros colocados da Europa League. Quem está na terceira colocação, né, os terceiros colocados acho que é isso, né? Os terceiros ou os segundos colocados da Europa League que descem, fazem um confronto com os segundos colocados dos grupos da Conference e quem passa pega os primeiros colocados dos grupos da Conference nas oitavas de final. Então, esses confrontos que a gente está tendo agora, eles não são confrontos de oitavas de final, eles são confrontos de uma fase antes. É o grupo de cima fazendo confronto com os segundos colocados do grupo de baixo, e aí quem vence, aí sim faz as oitavas de final com os primeiros colocados. Quer ver? Vou pegar um jogo aleatório aqui, vou clicar aqui, sei lá, Marselha e Karabag, tá? O Marselha, ele estava na Liga Europa, ele estava aqui, ó, na Liga Europa, e ele caiu. Vamos dar uma olhada aqui no grupo do Marselha. O Marselha devia estar. Vou clicar em qualquer jogo aqui, Barcelona e Nápoles, tá? Só pra gente dar uma olhada aqui no grupo. Vamos olhar aqui, cadê o Marselha? Marselha tá aqui, ó. O Marselha estava no grupo E, com Galatasaray, Lazio, Lokomotiv Moscou e o Marselha. E o Marselha ficou em terceiro lugar, ou seja, o Marselha não se classificou na Europa League. O que aconteceu? Ele caiu para a Conference League. Só que antes de disputar as oitavas de final da Conference League, o que vai acontecer com o Marselha? Ele vai enfrentar o segundo colocado de algum grupo na Conference. Vamos dar uma olhada onde é que ficou o Karabag? Vamos dar uma olhada aqui na fase de grupos do Karabag. Karabag, tá aqui, ó. Grupo H, com Basel, Omonia Nicosia, o Kairat e o Karabag. O Karabag ficou em segundo lugar. Então percebam que, como veio de uma competição de cima, o Marselha, terceiro lugar na Europa League, ele vai primeiro enfrentar o segundo colocado da Conference para depois ele entrar nas oitavas de final da Conference. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona, tá bom? Agora vamos pegar, por exemplo, a Europa League. Vamos entender como é que funciona lá. Vou pegar aqui o Sheriff Tiraspol, tá? Sheriff Tiraspol contra o Braga. O Sheriff Tiraspol estava num grupo famoso, Real Madrid, Inter de Milão, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol. O Sheriff ficou em terceiro. Ele venceu o Real Madrid no Bernabéu, ele venceu o Shakhtar Donetsk em casa, ou seja, ele conseguiu ficar em terceiro, mas ele não se classificou para as oitavas da Champions, ele ficou em terceiro. E ele caiu para a Europa League. Quem que ele enfrenta ao cair para a Europa League? O segundo colocado de algum grupo da Europa League. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Onde é que está o Braga? Tá aqui. O Braga ficou em segundo lugar num grupo F com Estrela Vermelha, Midtjylland e Ludogorets. Então o Braga não conseguiu ficar em primeiro, ficou em segundo. O Midtjylland, por acaso, caiu para a Conference e o Braga seguiu aqui na Europa League. Mas o Braga, como não ficou em primeiro, ele não passa direto para as oitavas. Primeiro ele recebe um confronto com um time que veio da Liga dos Campeões, que foi o Sheriff Tiraspol, e quem vencer, aí sim entra nas oitavas de final da Europa League. Entendeu? Não entendeu? Enfim, é mais ou menos isso, tá? Teve um Twitter que eu coloquei aqui em uma época
vai fazer dia 3 de dezembro. Eu coloquei assim, ó, na Europa League e na Conference League, os segundos colocados de cada grupo enfrentam os times que vieram das competições superiores. E os vencedores desses confrontos enfrentam os líderes dos grupos nas oitavas de final. É mais ou menos isso, tá bom? Eu sei que vai dar um nó na tua cabeça, mas se você escutar isso direitinho, devagar, você vai conseguir entender. Beleza? Então vamos lá. O que a gente tem de dificuldade aqui? Eu tô gravando esse vídeo logo depois de um dia difícil de Liga dos Campeões, mais um dia complicado de Liga dos Campeões. O Liverpool perdeu por 2-0, ganhou por 2-0 da Inter, e o Bayern de Munique teve dificuldade contra o Salzburg. Falei pra tu, não falei? Pois é, o Salzburg não é besta, mas eu esperava mais gols ali. Vamos lá então. O que a gente tem de informações sobre essas equipes? Bom, no meu PDF de apoio tem alguns jogos que eu não tenho informação quase nenhuma. E a grande dificuldade é o seguinte: eu tenho informações sobre essas equipes nos campeonatos locais. E quando a gente coloca uma equipe frente à outra, com campeonatos completamente distintos, a maior dificuldade que eu encontro é de saber nivelar em que prateleira está cada equipe. Porque, por exemplo, vou pegar um jogo aqui entre Zenit e Betis. O Zenit, ele tá numa prateleira, se você pensar, ele tá numa prateleira boa, né? O Zenit é um time muito forte da Rússia. Só que se você olhar para o Betis, nessa temporada na La Liga, ele é o terceiro colocado, ele tá mandando muito bem. Como é que eu posso dizer que o Zenit aqui tem uma prateleira acima? Não posso, tanto é que tá um jogo completamente parelho. Quer ver outro? Atalanta e Olympiacos. Aí a gente pode pensar assim, poxa, a Atalanta está 1,45. O mercado está dizendo para a gente que existe uma diferença de prateleira aqui. Que a Atalanta, que a Série A italiana, pelo fato da Atalanta estar ali em quinto colocado, e já vem por muitos anos disputando ali a liderança, a Copa Itália e até o mata-mata de oitavas de Champions League, ela está acima do Olympiacos. Será que isso é verdade? Fica muito difícil a gente saber no pré-jogo, porque a gente não tem histórico dessas equipes se enfrentando. É complicado, quer ver? Ó, vamos dar uma olhada nos últimos jogos. Deixa eu ver se eles se enfrentaram algumas vezes. Ó. Não tem. Nunca se enfrentaram. Então é complicado. É muito complicado. Essas transições de Liga dos Campeões para Europa League e Conference League tem que ser feito com muito cuidado. Por isso que eu falo uma coisa para vocês. O maior valor não vai estar no pré-live. Na minha opinião, o maior valor aqui vai estar no live. Vai ser na sua capacidade de olhar para o jogo e interpretar o que está acontecendo. Às vezes uma Atalanta vem aqui com uma odd de 1,45 e não consegue desenvolver um bom futebol contra o Olympiacos. E ao mesmo tempo, às vezes você vai pegar um jogo do Zenit com o Betis e você vai ver um time muito melhor do que o outro. O que pode influenciar, por exemplo, nessas competições? A intensidade, a vontade. Tem equipe que vai falar, pô, meu foco era Champions. Eu caí para a Europa League, né? Talvez eu não coloque aqui o time completo. Ou pior, por exemplo, meu foco era Champions ou Europa League e eu caí para a Conference League, que é uma competição que está no seu primeiro ano. Tem muitas equipes que não levaram a sério. Por exemplo, o Tottenham. O Tottenham foi eliminado da Conference League. E o Tottenham tinha um elenco fácil para ser talvez um possível campeão. Era uma competição para o Tottenham poder levar a sério. E ele não levou. Né? Então a gente tem que saber dosar a intensidade e a vontade. Não adianta a gente olhar, é uma competição da UEFA, vai ser bom pra caramba. Às vezes não, às vezes a equipe não vai entregar tudo que pode dentro do campo e às vezes o treinador não vai colocar o que tem de melhor dentro do campo. Cara, eu tomo muito cuidado, tá? Esse é o meu primeiro ano de Conference League, é o primeiro ano dela também, e a gente tem que saber dosar. Então, assim, a maioria das coisas que eu venho para fazer nesses jogos vai ser no live, tá? E também a maioria vai ser relacionada ao mercado de gols. Na Europa League, que são os confrontos de times que vieram da Champions, como eu tenho mais proximidade com esses times, talvez eu trabalhe até match odds. Vamos começar pela Europa League, para ficar mais fácil. Temos aqui um jogo entre Barcelona e Napoli. O Barcelona está numa fase de crescente, né? O Xavi está melhorando bastante a equipe, vem numa fase muito boa e vai pegar um Napoli. Aí eu pergunto para você, o Napoli que está hoje empenhadaço na liderança da Série A, aliás, liderança, tô vendo a lua aqui, a lua tá bonita pra caramba. Liderança não, o Napoli é o terceiro colocado, mas continua na disputa pelo título da Série A. O Napoli vai colocar uma intensidade muito forte nesse jogo contra o Barcelona? Será que o Barcelona, que está em crise na Espanha, vai fazer
dessa competição da Europa League um desafogo, uma forma de mostrar que ainda é grande, de ir para cima, porque o título espanhol ficou muito distante. Já não está também na final da Copa do Rei, não passou para a final da Supercopa. Ou seja, o Barcelona precisa de uma competição para se agarrar, porque a La Liga já não é mais ela, talvez seja a Europa League. Né? Tudo isso é o quê? É um achismo. Mas nesse tipo de jogo aqui eu já consigo trabalhar match odds, porque eu tenho informação dessas duas equipes. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no nosso PDF de apoio. Eu vou buscar aqui o jogo do Barcelona, que eu coloquei primeiro os jogos da Conference. Aqui, ó. Barcelona e Napoli. Olha só. A gente tem como informação de que o Barcelona tem... Vamos ver as bolas paradas aqui, ó. O Barcelona tem 4 gols de bola parada até o momento, marcado, e 9 sofridos. Então eu tenho aqui já o meu primeiro match do dia. O Napoli é um time que explora bastante a bola aérea e é um time que vai jogar contra o Barcelona, que toma bastante gol de bola parada. Então eu tenho que ficar muito de olho, se o Napoli colocar a equipe completa, de ficar de olho nesse fundamento. Tem muita gente que olha com preconceito para o Napoli e fala, não, o Napoli é um time de anão. Porque o Insigne é pequenininho, porque o Mertens é o jogador pequenininho. Cara, não é assim que funciona. O Napoli tem o Koulibaly na zaga, tem o Osimhen que voltou a jogar, tem vários jogadores altos. Então não dá pra ficar, o time do Napoli é baixinho. Não é mais assim. Não é assim que funciona, tá? Então eu viria para esse jogo para trabalhar correções, né, de maneira normal, ler pior equipe em campo aqui, mas ficaria bastante de olho no mercado do match odds para buscar bolas paradas, tá bom? Sobre o mercado de gols aqui, eu vou ficar mais receoso por não saber qual é a maior intensidade que essas equipes vão colocar nesse jogo, tá? Tudo isso a gente vai saber depois do primeiro jogo. A hora que a gente fizer as anotações e falar, opa, peraí, esses times estão levando muito a sério, vamos pro segundo jogo a gente ver o que pode acontecer, tá? Zenit e Real Betis, 2 times aqui parelhos, a gente tem de informação. O Zenit sai na frente dentro de casa contra os times da Rússia, né? Em 78% das vezes. Tem uma média de 3 gols marcados por jogo. O Betis, fora de casa, tem uma média de quase 2 gols. Me parece um jogo interessante para pelo menos 1,5, né? Me parece um jogo interessante. E é aquele jogo para tomar cuidado com os contra-ataques, que são 2 times muito bons. O Zenit deu trabalho para o Chelsea. Lembra do 3-3? Não se classificou para as oitavas de final da Champions, mas ele deu trabalho para o Chelsea, né? Ele desceu naquele grupo que tinha Juventus, o Zenit e quem era o Malmo, né? Então é bom tomar cuidado com isso, mas mais um jogo onde eu venho para buscar aqui talvez inicialmente um lay para a equipe em campo, tá? Mas vou colocar aqui também uma opção de mercado de gols. Borussia Dortmund e Rangers. Olha, eu não tenho informação se o Haaland vai jogar. E isso aqui é um fator importante. Mas é compreensível, e eu acho que você vai concordar comigo, que aqui a gente tem uma prateleira diferente, né? O Dortmund é mais time do que o Rangers, mesmo sem o Haaland jogando, né? Óbvio, defensivamente falando, eu não confio tanto no Dortmund. Eu acredito que o Dortmund pode sim tomar alguns gols, mas se botar a bola no chão, é provável que ganhe o jogo. Qual que é o problema? Eu não sei qual é a escalação que vai entrar em campo, eu não sei qual é a intensidade que o time vai colocar em campo. O que a gente tem de informação aqui, o Dortmund é um time que gosta muito de sair na frente dentro de casa, também tem uma média de 3 gols marcados por jogo em casa, o Rangers marca 2, e aqui a gente tem um quesito de bola parada também muito forte. O Dortmund, apesar de estar marcando bastante gol de bola parada, ele tem sofrido bastante. E o Rangers é um time muito bom de bola aérea. Então é mais um jogo para você ficar de olho aqui numa possibilidade de bola parada, tá? Eu não venho para esse jogo, com todo respeito, para trabalhar um back Dortmund. Pô, Theo, mas a odd do Dortmund é 1,40, não tá naquele patamar que você gosta? Sim, mas o Dortmund talvez seja um dos times mais difíceis para mim de se buscar back, tá? É um time que é muito complicado, quando tá bem acaba sofrendo, quando tá mal acaba marcando. Do nada, no primeiro tempo eles conseguem fazer um jogo mais abaixo, daí no segundo tempo começam numa velocidade do caramba e marcam. Enfim, eu não me dou bem com o Dortmund trabalhando match odds a favor, então se eu for trabalhar alguma coisa vai ser no mercado de gols, tá? Fica de olho nas bolas paradas do Rangers. Sheriff Tiraspol e Braga. O Sheriff Tiraspol na Liga dos Campeões, ele mostrou pra gente que ele poderia ser um candidato a, né,
não vou dizer a super estrela, né? Mas era um time que estava dando um trabalho nas primeiras rodadas. Só que aí ele pegou depois um Real Madrid que já tinha jogado contra ele a primeira vez, depois pegou a Inter e aí começou a tomar sacode, tá? Ainda é um time, na minha opinião, capaz. Eu tô achando essa odd do Braga muito baixa, tá? Para mim, o Sheriff Tiraspol, ele me surpreendeu muito em alguns quesitos. É um time que marca muito mal, principalmente quando está atrás do placar. O contra-ataque que ele toma é muito grande. Eu não tenho informação estatística sobre esse time, eu não acompanho a liga dele. Mas do que eu vi na Liga dos Campeões, essa odd do Sheriff poderia estar um pouquinho mais baixa, tá? Então eu tomaria um pouco de cuidado, eu venho para esse jogo para buscar possíveis correções de preço no time do Braga. Não estou dizendo que o Braga vai perder, nem que o Sheriff Tiraspol vai golear ou vai ganhar. Estou dizendo que, para mim, essa odd do Braga tem campo para correção. Tá bom? Toma um pouco de cuidado nisso. Sevilha e Zagreb. Bom, o Dinamo Zagreb é um time que eu tenho acompanhado muito pouco na Europa. Há 2-3 anos atrás era um dos melhores contra-ataques que eu já tinha visto na Europa, com o Dani Olmo jogando. Depois ele acabou sendo contratado pelo Leipzig. E o Sevilha é um time muito copeiro, muito copeiro. Assim, o Sevilha costuma ser o dono da Europa League, né? Já foi campeão várias vezes dessa competição e aqui não tem como. Existe uma prateleira, uma grande diferença de prateleira aqui e a gente só tem que saber uma coisa. O Sevilha que vai entrar em campo contra o Zagreb é o mesmo Sevilha que está disputando com o Real páreo a páreo, rodada a rodada, a La Liga? É o mesmo Sevilha, com a mesma intensidade, com a mesma vontade? Se sim, dá para vir tentar buscar um back Sevilha. Se não, cuidado, tá? Então eu venho para explorar um possível back Sevilha aqui, caso ele demonstre para mim que é esse Sevilha que está entrando em campo, tá? Leipzig e Real Sociedad. A Real Sociedad puxa esse jogo para um jogo mais under, né? Olha só. Olha aqui. Olha como é fraco, olha. Somente em 36% dos jogos o time marcou mais de 2 gols. Aliás, somente em 36% dos jogos o time sofreu mais de 2 gols fora de casa. Em metade dos jogos, o time marcou mais de 1,5 gols, mas somente em 9% dos jogos o time marcou mais de 2 gols. Fora de casa, 36% de chance de vitória, primeiro a marcar em 45% das vezes, deixou de marcar em quase 30%. Não é um time que me chama tanto para o mercado de gols, não gosto de trabalhar. Tá? Tem uma média de 1,36 gols marcados por jogo, para mim isso é baixo. E pega um RB Leipzig, que o pessoal erroneamente chama de Red Bull Leipzig, é Red Bull Salzburg. Na Alemanha, o RB é de Rasenball Sport, né? Eu não sei se fala assim, mas está aqui para vocês, ó, Rasenball RB. Aí eles, obviamente, abreviaram ali. Você entendeu a jogada de marketing da parada, né? Eles não podiam colocar a marca Red Bull, e aí eles fizeram um Rasenball. Espertos. Enfim, o Leipzig dentro de casa é um time muito chato de ser batido. Fora de casa não tem feito uma boa temporada, mas dentro de casa é um time muito bom. Então eu venho para esse jogo com uma expectativa de trabalhar um gol. Tá? Um gol não, um mercado de gols, né? Não necessariamente um, mas venho com a ideia de trabalhar aqui pelo menos, sei lá, uma longa exposição ou alguma coisa no 2,5, tá? Para match odds, acho que não, tá? Atalanta e Olympiacos. Concordo que a Atalanta está numa prateleira acima com o Olympiacos? Difícil responder porque eu não tenho acompanhado o campeonato grego. Acredito que sim, mas aí de novo, qual que é a intensidade que a Atalanta vai colocar nessa competição? A Atalanta não ganha um título há anos, né? O último título de Copa da Atalanta, se não me engano, foi na temporada 62-63. E a Atalanta é campeã da terceira Liga da Itália, a Série C e a Série B. Nunca foi campeã da Série A, nunca ganhou a Copa Itália depois de 62-63 e nunca ganhou nenhuma competição europeia. Então, poderia sim ser uma competição onde a Atalanta debruce ali as suas chances do ano, né? Se agarre, já que ela já foi eliminada da Copa Itália pela Fiorentina com gol no finalzinho. Então, quem sabe a gente vem para cá para buscar alguma coisa a favor da Atalanta. Eu prefiro que seja gols, tá? Porque essa temporada da Atalanta não passa confiança para o Beck. Porto e Lazio. O que temos aqui sobre Porto e Lazio? Aqui alguma coisa na Atalanta. Deixa eu ver se a gente tem informação de bola parada na Atalanta. Só por parte da Atalanta, nada muito importante. Porto e Lazio. Quem que tem que jogar no Lazio para a gente ficar de olho? Milinkovic-Savic, Luiz Alberto, Felipe Anderson e Ciro Immobile. Esses são os caras
da Lazio, né? Dá para confirmar aqui, ó. Tira Immobile, Milinkovic-Savic, o Pedro também joga muito bem no contra-ataque, o Luiz Alberto, o Felipe Anderson, enfim, vocês já conhecem, tá? Agora, mais uma vez, o Porto está empenhado em ganhar o título da Primeira Liga, chamada hoje de Liga Bwin, né? Qual é a intensidade que o Porto vai colocar nesse jogo? O Porto está interessado na Europa League? Será? Fica sempre essa dúvida, né? Então, primeiro, a gente tem que olhar em campo. O Porto, dentro de casa, tem 10 vitórias em 11 jogos nessa temporada. Tem uma média de quase 3 gols por jogo, 2 gols e meio. É um time que produz bastante gol, então aqui a gente tem uma ideia de ter pelo menos um jogo bem inclinado para um over 2,5, mas eu acho que 1,5 aqui é bem tranquilo, né? Mas é o que eu falo para vocês. O Porto perdeu o Luiz Dias, que era o artilheiro da equipe, e temos que ver qual é a intensidade do Porto. Porque a Lazio já não tem chance na Copa Itália. Foi eliminada pelo Milan, tomou uma goleada. Não tem chance, na minha opinião, na Série A. Tá anos-luz atrás dos líderes. Então a Lazio tem que se agarrar numa competição europeia. O Porto não. O Porto já tem o título, por exemplo, está a 10 pontos de distância do Benfica e tem um Sport ali na segunda colocação. Então qual é a intensidade que o Porto vai colocar, né? Nesse jogo eu já venho para trabalhar mais o match odds, tá? Talvez eu leia para a equipe em campo aqui, mas não descarto também de trabalhar alguma coisa a favor de gols. Agora vamos fechar falando de Conference. Tem muitos times aqui que eu não conheço, tá? Aliás, que eu não conheço não, que eu não acompanho. O PSV, por exemplo, é um time holandês que eu não acompanho tão de perto assim. E está sendo dito pelo mercado que a gente tem uma prateleira diferente também aqui. O Maccabi Tel Aviv voa no campeonato dele, mas uma odd muito baixa do PSV. Tá? Deixa eu ver se eu não tenho informação sobre esse jogo, tá? Então eu vou deixar quieto aqui, tá? Não tenho informações sobre o time do Maccabi Tel Aviv. Fenerbahçe e Slavia Praga. Esse aqui eu já tenho um pouco de informação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pelo menos as bolas paradas do Fenerbahçe eu tenho. É um time que tem sofrido, não é tanto, 6 gols, mas é um time que marca muito de contra-ataque, né? Só que eu tenho na minha memória jogos do Slavia Praga que veio eu acho que ele veio da Europa League. Deixa eu conferir aqui com vocês. Ou se for o Fenerbahçe, eu acho que foi o Fenerbahçe que veio da Europa League, não foi? Foi o Fenerbahçe. Então o Slavia já estava na Conference. Eu lembro de ter visto jogos do Slavia contra o Union Berlin. Cara, e é um time chato de jogar contra. Então eu tomaria um pouco de cuidado aqui, viu? Essa odd do Fenerbahçe a 2,10. É que eu não venho para trabalhar match odds nesses jogos mais da Conference. Por quê? Como a gente tem 4 jogos, 8 jogos. Como a gente tem 8 jogos de competições europeias no mesmo horário, vocês percebem que a chance da liquidez splitar, dividir, é grande? Então como é que eu vou trabalhar match odds num jogo desse, que vai ter às vezes uma liquidez ruim, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Talvez seja um jogo mais para trabalhar mercado de gols, mas eu tenho pouco conhecimento sobre essas duas equipes. Midtjylland e PAOK, tem muito tempo que eu não acompanho o time do PAOK, também um jogo parelho. Rapid Viena e Vitesse, o Vitesse é lá da Holanda também, mais um jogo extremamente parelho. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser leviano da minha parte. O Marselha deu um mole danado, podia ter se classificado na Europa League, acabou descendo. Eu acho que aqui o Marselha realmente é favorito. Mas aí eu pergunto para você, qual é a intensidade do Marselha? O Marselha hoje é segundo colocado ou terceiro colocado na Ligue 1, não vai passar o PSG, não vai, né? Se eu não me engano foi eliminado também na Copa da França. Então, talvez seja uma competição para o Marselha se agarrar, será que vai ser? Só dá para saber no jogo. Vou colocar aqui uma possibilidade de buscar um back Marselha, mas é arriscado, né? Vamos dar uma olhada no jogo primeiro. Leicester e Rangers, não confunda com Rangers, tá? 1,25 odd do Leicester. O Leicester é um time que eu não vejo propondo o jogo, eu vejo muito mais contra-atacando. Então pode ser um jogo mais inclinado para o mercado de gols, viu? Eu tenho informação sobre esse jogo aqui, ó. Leicester e Rangers. O Rangers tem um ataque fora de casa bem fraquinho, quase menos de 1,5 gols. O Leicester também não está muito bem em casa. Não é isso tudo, não. Não tá num jogo que tá me chamando tanta atenção. Pra essa odd do Leicester aqui, não. Se fosse um jogo mais parelho, talvez eu viria, mas tô achando essa odd muito baixa.
Celtic e Bodø/Glimt. O campeonato do Bodø/Glimt está parado, então a gente tem pouca informação sobre o Bodø/Glimt essa temporada, mas foi um time que na Europa League, naquele grupo com a Roma, foi muito... Aliás, como é que ficou mesmo? Ele acabou ficando em segundo, né? A Roma ficou em primeiro. Foi um grande choque que o Bodø/Glimt fez, né? Ele deu uma goleada na Roma surpreendente em casa, mas acabou mesmo assim ficando na segunda colocação. Tinha o Zora e o CSKA. E vai pegar o Celtic. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho o Celtic um pouco mais tímido que o Bodø/Glimt, mas esse jogo me cheira a gol de longe, né? Vou dar essa atenção aqui para esse jogo, vou ficar de olho no mercado de gols, tá? E depois temos o Sparta Praga e o Partizan. Eu fazia muitos jogos do Partizan, do Cluj, do Flora, do Ludogorets na minha época de faculdade. Faz muitos anos que eu não consigo acompanhar esses times, né? Tem até uma lembrança boa e tal, mas qualquer coisa que eu fale aqui seria leviano da minha parte, tá bom? Como é que ficou o meu planejamento então? Vamos dar uma olhada aqui. Lembrando que não dá para fazer todos os jogos, e eu pelo menos não consigo, tá? Como é que ficou o meu planejamento? Back favorito. Isso aqui é pro dia de ontem, né? Aqui, ó, dia 17. O Marselha contra o Karabakh. Tem uma cotação baixa, mas é um time que é muito superior se colocar a bola no chão, tá? Sevilha contra o Dinamo Zagreb, mesma coisa. Aqui eu preciso ver o quê? Intensidade. Sem intensidade não vou entrar no mercado, tá? Leia a pior equipe em campo. Temos 3 jogos. Barcelona e Napoli. O Barcelona veio da Liga dos Campeões, tá? Foi eliminado na fase de grupos. Tinha Bayern de Munique, tinha Benfica, tinha Barcelona e o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. O Barcelona acabou saindo. Vai pegar o Napoli, que estava na Europa League já. O Zenit estava no grupo do Chelsea, Juventus e Malmo. Também não conseguiu se classificar. E vai pegar o Betis. Tá? E o Porto, que estava no grupo do Liverpool, Atlético de Madrid. Isso aí vocês lembram, né? E tinha mais um também. Liverpool, Atlético de Madrid. Porto. Liverpool, Atlético de Madrid, Porto. Tinha mais um. Mas eu não vou lembrar. Enfim. E vai disputar com a Lazio. Então você consegue identificar aqui que são confrontos que facilmente poderiam ser de fase de grupos de Champions, né? Por exemplo, o Betis, mas o Betis está na 3ª colocação hoje na La Liga, provavelmente ele vai para Champions, né? E uma correção de preço aqui nesse jogo do Braga. Tá me chamando a atenção porque eu tô achando a odd do Braga um pouco baixa, tá? Em relação ao mercado de gols, Celtic e Bodø/Glimt. Acho que a gente pode ter aqui, se o Bodø/Glimt botar intensidade, um jogo bom para gols. Temos aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas eu vou falar para vocês, Atalanta e Olympiacos, RB Leipzig, que é Rasenballsport, contra o Real Sociedad, Borussia Dortmund e Rangers, principalmente se o Haaland estiver em campo, mas acho que ele não vai estar, e o Zenit contra o Betis. Fechou? Vou deixar aqui embaixo para vocês R$200 de bônus para você se registrar na Betfair, se você não tem conta na Betfair. Vou deixar aqui para vocês também o link do meu blog lá na Betfair, onde eu falo sobre Bundesliga 2. Já coloquei um artigo sobre a 23ª rodada, onde nós vamos ter os favoritos enfrentando os times de baixo da tabela. E esse cara que está aí na capa, que é o Marvin Dukšik, está há 7 jogos seguidos marcando gol com o time do Werder Bremen. O Werder Bremen que caiu e, pelo visto, está caminhando para voltar. Escrevi um artigo muito legal e convido vocês a conferir. E tem até dica de aposta. Eu não sou de ficar dando dica não, mas tem até dica ali. O Betfair pede para eu deixar alguma coisa. Vou deixar o link aqui embaixo ali para vocês verem. E, para não esquecer, temos aqui hoje as grandes probabilidades do dia, tá? O 1,5 no Porto e Lazio e no Leipzig com a Real Sociedad, o 2,5 no Zenit com o Betis e no Midtjylland com o PAOK, e o ambas marcam no Zenit com o Betis. Lembrando, isso aqui são puramente números estatísticos, tá? Eu não vou fazer essas apostas, mas vocês sempre me pedem para colocar aqui uma grande probabilidade do dia, então tá por aqui, a gente vai anotando, eu faço toda essa anotação do que dá certo, do que não dá, enfim. Beleza? Agora sim, se você gostou do vídeo, aqui até o final, você se inscreve aí e ativa as notificações. Combinado? Então a gente se vê para o planejamento de sexta-feira. Um excelente dia de trabalho para todos. Cuidado, juízo, não precisa fazer tudo. Filtra. Valeu? Um abraço.